Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje nós vamos dar início à nossa aula de Funko Pop. Eu quero mostrar para vocês como que eu faço o corpinho dele, tá? A cabeça, né? Como que eu faço a estrutura e o corpinho dele também, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo e já deixa seu like e se inscreve no canal para dar aquela força aqui pra gente, tá? Esse vídeo é narrado, tá, gente? Mas eu vou narrar da melhor forma para vocês, tá? Nós vamos começar a fazer a cabecinha com isopor. E eu uso essas placas de bolo fake, né? Mas você pode usar qualquer outro tipo de isopor, tá? Aquele isopor quadrado, qualquer tipo de isopor que você tiver, tá bom? Que vai servir, contanto que fique com o tamanho ideal que a gente vai precisar, né? Vamos precisar da régua, né, para medir, e de uma lixa bem fininha, tá? Para ir lixando ele todo e fazendo todas essas bordinhas, tá? Deixando ele todo assim curvadinho, tá bom? E passar a lixa também por cima para ele ficar bem lisinho, tá? Então eu já cortei esse pedaço, né? E agora nós vamos medir, tá? Começa a medir aí a partir do 0, né? E a lateral dele, ó, tem aqui a frente, né? A parte de cima para baixo. Ele mede, ó, 4 centímetros, tá bom? Todas as laterais tem que medir 4 centímetros. Então, eu começo aqui medindo e marcando. Eu não vou marcar 4 centímetros, tá? Eu marco 5, que é para dar aquela margem de erro, sabe? Ah, se na hora de você lixar, quebrar, pode acontecer, tá? Ficar desfazendo. Então, eu corto um pouquinho a mais nessa parte, tá? Que é para você poder consertar, né? Se caso fique muito pequeno, né? Porque assim, se cortar exatamente do tamanho que é para ficar, né? Se caso você lixar demais ou na hora de cortar, corta torto, né? Não vai ter como arrumar, né? Vai ficar torto e você vai perder a peça, porque não vai ficar legal ele ficar muito pequeno, né? Então assim, a gente mede um tamanho um pouco maior do que é o certo, né? Para poder ir consertando e arrumando. E é assim que eu vou fazendo, tá? Às vezes a gente corta torto, né? Mas aí vai lixando e vai fazendo tudo direitinho que vai dar certo, tá? O importante é no final as laterais ficarem com 4 centímetros. E a parte da frente, olha, aqui já ficou com 4 centímetros, né? Já cortei certinho. E a parte da frente tem que ficar com 5 centímetros, tá? Que é a parte da frente do rostinho do nosso Funko Pop. Então eu continuo marcando, né? Vi que ficou um pouquinho a mais. E aí eu dou mais uma cortadinha para poder ficar bem certinho. O importante é você ir cortando e medindo, tá? Não vai cortando no olho, pega a régua e mede certinho, tá? Para você não ter erro e não perder a peça, porque depois que corta, se ficar menor, não tem como ajustar depois, tá bom? Pronto, depois de cortado, nós vamos pegar essa lixa bem fininha, tá? Se você tiver ainda uma mais fina, é ainda melhor. E aí nós vamos lixar essa lateral, tá bom? Deixar bem arredondada. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Você pode ir fazendo com cuidado, devagar, tá? Sem pressa. Esse é um trabalho assim que você tem que ir devagar, né? Olha, você tem que ir com bastante calma e para deixar bem direitinho, tá? E você faz isso em todas as laterais, tá bom? Inclusive nessa parte de cima. Vou dar uma aceleradinha no vídeo agora, porque é isso, tá? É essa parte só de lixar, tá bom? E vocês já sabem como que faz.
prontinho, pessoal, fica desse jeito, tá? Bem certinho. Agora nós vamos reservar, tá? E nós vamos fazer a modelagem agora dos membros, tá bom? Vou começar com as pernas dele, tá? Peguei aí um pedacinho de massa da cor desejada, tá bom? No outro vídeo eu ensino a vocês a fazer a tintura, né? Como fazer as cores de pele, tá? E como também tingir a massa de biscuit, tá? Ó, eu começo aí marcando o pezinho, tá? O tornozelo, tá? Pego assim com as pontas do dedo e essa partezinha eu amasso pro lado para fazer o formato do pezinho, tá? Aí você continua modelando e você puxa para trás para fazer o calcanhar. Olha, ele fica bem no formato de pezinho mesmo. Essa parte, gente, é uma modelagem bem delicada, tá? E você tem que ir fazendo de acordo com o que você entende, tá? Que você vai conseguir fazer, né? Você tem que fazer o pé, o calcanhar, parte aqui da batata da perna, né? O joelho. Então, vai modelando da forma assim que você vai vendo que vai ficando parecido, tá bom? Com uma perna de verdade, tá? Afina o pezinho, vai deixando mais fino. Olha, aí você vai e mede. Eu já fiz outro, né? Para poder medir, para poder ficar do tamanho certo. E aí você vai medindo, vai cortando e vai ajustando ele, tá? Para ficar o mais bonito, mais certinho possível, tá bom? Eu peguei aí a canetinha de ponta de borracha para ir alisando, tá? E você vai aí vendo que ficou do tamanho, tá bom? Como eu fiz o outro primeiro e ficou secando, quando a massa de biscuit seca, ela diminui um pouco de tamanho, tá? Então, o certo é fazer os dois o mais próximo possível de tempo. Não deixar secar muito, porque senão você pode se perder no tamanho, tá? Isso eu já sei que eu deixei um pouquinho maior o pé, tamanho do pé, porque eu sei que ele vai diminuir quando secar. Mas como eu já tenho costume de fazer e sei que esse é o tamanho certo, então eu sei que quando secar vai ficar os dois do mesmo tamanho, tá? Mas se você está aprendendo agora a fazer, é importante você fazer os dois no mesmo tempo, tá bom? Assim, com pouca diferença de tempo um do outro, tá? Para não ter aquele tempo de secagem e acabar se perdendo no tamanho, tá? E agora eu vou ajustando, olha, o joelho. Pego assim com as duas pontas do dedo, ó. Faço uma pressãozinha, tá? Para fazer essa modelagem do joelho, tá bom? E aí você vai verificando e olhando direitinho como que tá ficando, tá? Olha, prontinho, ficou assim. O joelho, a parte de trás, a curvatura da perna. Olha, ele tá um pouquinho maior, mas é normal. Agora eu vou fazer o corte lateral, tá? Você faz um corte lateral desse jeito, que é para se encaixar bem no corpinho, tá? Que nós vamos fazer. Eu não quis acelerar o vídeo, pessoal, que é para vocês verem como é que eu faço, como é que eu tô fazendo, tá? Olha, ele fica bem certinho, do tamanho certo. Agora eu vou fazer os dedinhos. Pego uma tesourinha e corto uma parte maior para o dedão. E eu corto no meio e depois eu corto mais em duas partes, tá? Para ficar os 5 dedinhos do pé. Tem alguns bonequinhos que a gente coloca o sapatinho.
Então essa parte não é necessária, tá? Nesse bonequinho que eu vou fazer, ele vai estar descalço. Então é legal a gente colocar o detalhe dos dedinhos, né? E aí você vai modelando, ó. Aí vai ficar uma pontinha. E você pega o pincelzinho e vai modelando, tá? Ajustando bem direitinho. E vai ficar bem certinho. Aí é só você terminar de modelar, né? Ajustar as últimas partes e vai ficar pronto, tá? Fica desse jeito, bem bonitinho. Prontinho, pessoal. Agora nós vamos dar início a fazer os bracinhos, tá? Nós vamos fazer o mesmo esquema, tá? Fazer aquele rolinho e dividir aí a mãozinha do punho, tá? Fazer divisória. E essa parte que nós dividimos, nós vamos amassar, assim, tá? Amassa a pontinha, que é pra fazer a mãozinha, tá? E aí eu já tô fazendo o cotovelo, né? Ajustando aí o bracinho. Mas nós vamos começar aí pela mãozinha, tá? E eu vou cortar os dedinhos. Cortar assim de frente, ó. Fazer tipo um triângulo na pontinha, cortar de um lado e do outro para fazer o dedão, tá? Para dividir o dedão. Essa mão vai ser fechada, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou puxar a pontinha aí do dedão, tá? Ela vai estar assim fechada. E essa parte maior, que é onde vai ser os outros dedinhos, eu vou fechar, tá? Vamos fechar. Ó, uma fechadinha nela. E o dedão vamos colocar por cima, né? Mas eu vou marcar, ó, marcar os outros dedos. Ó, os outros 4 dedinhos, né? Eu marco no meio e depois vou dividindo em 2 partes. E aí essa modelagem é bem fácil, tá? Ó, fica assim. Dedão pra cima, né? Aí eu vou e coloco ele fechando também. Ó, aí fica bem direitinho. Tome bastante cuidado para não ficar apertando muito o punho, tá? Que eu já perdi bastante mãozinha assim, fazendo assim. E enquanto eu ia fazendo os dedinhos, eu pressionava o punho, né? Então assim, você tem que ir com uma mão bem leve, né? Para poder não danificar as outras partes, tá? Do bracinho, né? Porque senão vai ficar bem desproporcional. Aí eu tô dividindo o cotovelo, né? Essa parte de cima que tem essas marcações. Olha, eu vou medir. Ficou maior, claro, porque nós vamos fazer aquele mesmo corte, tá? De lado, para poder encaixar no ombro do corpinho, tá? A mãozinha é bem mais fácil de fazer do que as pernas demora mais um pouco, mas também é fácil de fazer, tá? E é isso. Se você for fazer uma mãozinha aberta, é só você cortar os outros dedinhos e deixar a mãozinha aberta, tá? E aquele mesmo esquema, fica um pouquinho maior, né? E aí você vai modelar, aí ficou bem maior, então eu vou ajustar mais um pouco. Vou dar mais uma afinada, cortar mais um pouquinho. Porque o braço dele é fininho, né? Desse daí é fininho, tem alguns que são mais fortes. E aí você vai fazendo de acordo com o seu personagem, tá? Lembre sempre disso. É importante você ter uma imagem do personagem que você vai fazer para você fazer de acordo com ele, tá bom? Até o formato da mão, como ele vai estar, se ele vai estar sentado, se ele vai estar em pé, de joelhos, com uma perna mais na frente, outra atrás. Então tudo isso você vai de acordo com o personagem que você escolheu, né, fazer. Aí eu vou dar mais uma marcação na mãozinha. Para definir mais, né, essa parte da mão, só uma marcação de leve para ficar mais realista
né? Olha, fica desse jeito. E é isso. Olha como fica uma gracinha. Fica bem bonito. Essa dobra do cotovelo dele, porque ele tá desse jeito na foto, né? Então eu faço de acordo. Se o seu personagem está com o braço esticado, você vai fazer ele com o braço esticado, tá? Se tá para cima, se tá para baixo, isso é de acordo com o personagem que você escolheu fazer, tá bom? Prontinho, terminamos aqui os membros, tá? Aqui o pezinho. Olha que gracinha esse pezinho, gente. Ficou muito bonitinho, né? E o bracinho também. Mãozinha dele fechadinha, tudo bem marcado, bem direitinho, tá? Então é isso, fica desse jeito e assim você vai poder fazer qualquer Funko Pop, tá bom? Agora nós vamos fazer a cabecinha com aquele isopor que nós fizemos no início do nosso vídeo, tá? Vou pegar aqui uma massa, uma quantidade boa, tá? Pra gente cobrir o nosso isopor, tá bom? É importante você sovar um pouco essa massa, tá? Pra tirar o ar, pra ficar sem bolhas, tá bom? Eu vou abrir assim um pouco com os dedos, tá? E aí eu vou pegar um rolinho e ir abrindo ela. Assim, deixar um pouco grossinha. Desse jeito, fica assim bem lisinha, tá bom? E aí você escolhe um lado melhor para poder colocar a parte da frente, tá? E aí você coloca assim por cima e vai cobrindo o isopor, tá? Empurrando, puxando um pouco para baixo, tá? Com bastante calma, com delicadeza, tá bom? Você vai esticando a massa, tá? E a parte de cima você já vai alisando para ela não ficar com bolha, não ficar com ar, tá bom? E assim, dessa forma, você vai cobrindo todo o isopor. Fechando bem, tá? Apertando. Agora essa sobra você pode cortar e terminar de alisar, de fechar toda essa parte, tá bom? Agora, pessoal, é ir alisando, tá? E apertando todos os lados. Você vai pressionando assim contra a base, né? Vai apertando assim, usando as mãos, tá? Você vai modelando bem. Se você perceber que ficou uma sobra assim, olha, você pode tirar essa sobra, tá? Eu tô puxando aí para poder tirar em uma parte só essa sobra. Feito isso, nós vamos esperar cerca de 10 minutinhos para a massa secar um pouco, para depois a gente voltar a alisar e a modelar essa massa, tá? Porque é necessário esse tempo de espera, de secagem, para poder modelar com mais facilidade, para ficar bem mais lisinho. Passados 10 minutinhos, nós vamos alisar agora a cabecinha, tá? Eu vou utilizar essa base acrílica, é a mesma base que eu utilizo para colocar o Funko Pop em cima, tá? E aí eu vou alisando, vou modelando e apertando bem para ficar bem lisinho. Esse é um processo um pouquinho mais demorado, tá, pessoal? Porque você aperta de um lado e amassa do outro, e aí você tem que deixar o mais perfeitinho possível, tá? O mais lisinho possível, tá bom? Porque é a cabecinha, né? Então é onde tem que deixar mais liso, tá bom? Então acelerei um pouquinho o vídeo aí e já já a gente continua.
Prontinho, pessoal, olha como fica, todo lisinho, bem bonito, bem brilhoso, tá vendo? Ele fica desse jeito, gente. Agora, pessoal, nós vamos fazer o narizinho dele. Peguei um pedacinho de massinha, fiz uma bolinha e vou pressionando a parte de cima com a parte de baixo, criando um triângulo, tá? Como se fosse um triângulozinho. Ele vai ser o narizinho dele. Aí eu vou cortar essa sobra, que não é grande, tá, gente? É bem pequenininho mesmo. E aí você vai cortando a parte de trás e as laterais para ficar do tamanho certo e do formato certo também, tá bom? Olha, ele fica desse jeito, bem pequenininho, e é esse formato, tá? Fica bem desse jeitinho mesmo. Agora, com um pouquinho de água, nós vamos colar o narizinho dele, tá? Tente colocar o máximo, mais certinho possível no meio, tá? E fica desse jeito. E com a ajuda do pincelzinho e um pouco de água, tá? A gente vai modelando as laterais para ele ficar bem grudadinho, bem coladinho, tá? Na cabecinha, para não soltar. E é desse jeitinho que tem que ficar o narizinho, tá? Agora nós vamos fazer as orelhas, tá? Vou pegar aí um pedacinho de massa, fazer uma bolinha, tá? Tentar fazer as duas do mesmo tamanho, né? Para poder ficar do mesmo tamanho as orelhinhas. Agora, com um pouco de água, você cola a bolinha, tá? E nas laterais, né? Onde fica a orelhinha, tá? Cola os dois lados. Se você quiser medir, é melhor, tá? Pra não sair errado, né? Porque depois que cola, não tem mais como tirar. Aí vem aqui com uma estecazinha de bolinha. Eu faço uma pressão, tá? Que é pra fazer o buraquinho da orelha, né? Dá uma apertadinha e vai arrumando para ficar bem certinho essa orelhinha. Agora, com um pouco de água, você vai unindo a parte de trás da orelhinha com a cabeça, né? Pra ficar bem juntinho, tá? Prontinho, pessoal, e ficou assim a orelhinha. Agora, nós vamos fazer uma marcação nos olhos, tá? Vou marcar de um lado e na mesma direção o outro lado, tá? Para quando você for colocar os olhinhos, já tá a marcação bem certinha. Ficou pronta a cabecinha do nosso Funko Pop. E se você está gostando desse conteúdo e vai querer ver os próximos, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, tá? Dá essa força aqui pra gente. A sua inscrição é muito importante aqui pra nós. E agora nós vamos fazer o corpinho dele, tá? Eu vou sovar bem essa massa que ficou um pouco parada, né?
Então é bom você amassar bem. Faz uma bolinha, tá? E dá uma amassada nela para ficar bem achatadinha. Eu pego uma quantidade grande de massa, tá? A gente não vai usar tudo isso, mas eu pego um pouco a mais porque para facilitar a modelagem, tá? Porque aí eu vou puxando e não vai ter problema de ficou muito fino aqui, ficou muito largo ali. Não, eu vou puxando até ficar certinho, tá? E vou ter que cortar bastante massa daí, mas vocês vão ver como vai ficar. Essa parte de cima, pessoal, é o pescoço, onde a gente vai encaixar essa parte na cabecinha do Funko Pop, tá? Essa parte vai ficar pra dentro, não vai aparecer. Mas é muito importante ter essa parte para poder sustentar bem a cabeça, né? E nós vamos colocar o ferrinho aí também. Então, é um sustento a mais pro Funko Pop ficar em pé, tá? Agora eu tô puxando os ombros. Você vai modelando, vai puxando o pescoço e os ombrinhos, tá? Desse jeitinho que eu tô fazendo. E aquilo, vai apertando, vai afinando. Eu ainda vou afinar bastante esse corpo, porque eu gosto de fazer ele mais fino. E com a roupinha que a gente vai colocar, vai dar aquele volume a mais, né? Aí, pessoal, como eu sei que vai bastante sobra, então já vou cortando essa parte que vai sobrar bastante, né? E continuo modelando o corpinho. Com a base acrílica, eu vou pressionar o corpinho para ficar um pouco mais fino, tá? Para diminuir bem essa massa, porque ele não precisa ser grosso, tem que ser um pouco mais fino. Ainda cortei aí as laterais para facilitar a modelagem, né? E assim, pessoal, essa modelagem é feita mais no olho, né? Então, assim, é esse formato que tem que ficar, tá? E eu aconselho você a fazer da forma que eu fiz, para você ir fazendo aos poucos, né? Ir pegando o jeito, com bastante massa, né? E pegando o jeito para ficar bem legal, tá? Também é importante você já ter feito todo o passo a passo que eu fiz antes, as pernas, os braços, a cabeça, tá? Porque as perninhas e os bracinhos vão ser bastante importantes nessa parte, que depois, quando já tiver mais ou menos pronto, eu vou pegar as perninhas para saber se tá encaixando bem, e os bracinhos também. Então, é importante já ter os membros prontos para você fazer esse encaixe para poder dar bem certinho, tá? Mas é importante, você não vai colar agora, tá? Você vai deixar tudo secar separadamente, tá? E só depois que você vai fazer essa colagem. Então, agora eu vou colocar o bracinho para ver se está encaixando certo. De um lado encaixou bem e do outro ainda não encaixou. Então, eu tenho que apertar mais um pouco para encaixar mais. Ele tem que encaixar, né? E enquanto não tiver esse encaixe, ainda não tá bom. Você tem que deixar bem encaixadinho, tá? Vai pressionando mesmo com o bracinho para ele ficar bem certinho. Para fazer o encaixe das perninhas, você dá uma leve pressionada na parte de baixo, tá? Para ficar dessa forma. E aí você vem com a perninha e vê se está encaixando. Olha, encaixa bem certinho.
outro lado. Ele tem que ficar assim, bem encaixadinho, tá? E os bracinhos também. Ó, encaixou tudo? Pronto, o corpinho está pronto. Então é isso, pessoal, nós já temos aqui nosso corpinho, a cabecinha, as pernas e os bracinhos do nosso Funko Pop. E esse padrão você vai poder utilizar para qualquer Funko Pop que você for fazer, tá ok? Então, pessoal, muito obrigada por ter chegado até o final do vídeo. Se você ainda não deixou o seu like, já deixa agora, tá? Se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui, tá ok? Também quero te convidar a conhecer a minha loja Ateliê Varinha Mágica. É só você ir aqui na descrição deste vídeo e clicar no link, e lá você vai encontrar artigos de moda, acessórios, eletrônicos, action figure, Funko Pop, amigurumi e muito mais. Eu tenho certeza que tem tudo que você precisa lá. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo, estou te esperando aqui, tá bom? Tchau, tchau!